Descoberto. Milionário deixa filha picada por jararaca, mas cavalo negro realiza o incrível. Igor, aos 30 anos, era a definição do sucesso em São Paulo. Com um escritório elegante no centro da cidade, cercado por janelas que se abriam para o burburinho das ruas, ele se sentia no topo do mundo. Cada contrato fechado lembrava a fama e a riqueza que seu pai tanto prezava. No entanto, por trás dos números e reuniões, havia uma dor crescente. Ana, sua filha de apenas 6 anos, estava se afastando dele. Cada vez que Igor olhava para o relógio, se via mais preso ao trabalho e mais longe das risadas e brincadeiras no parque com ela. Em um sábado, enquanto o sol brilhava lá fora, Igor estava mergulhado em papéis, negociando um contrato que prometia torná-lo um dos homens mais ricos do Brasil. Ana, animada, decidiu explorar a antiga fazenda da família no interior, um legado que carregava as memórias de seu avô. A natureza e a liberdade a enchiam de alegria, mas o dia derradeiro tomou um rumo inesperado quando, de repente, ela se deparou com uma jararaca. O veneno da serpente atingiu seu pequeno corpo, transformando a tarde ensolarada em um pesadelo. Quando a notícia chegou a Igor, um turbilhão de emoções tomou conta dele. O pânico e a incerteza se misturaram com o barulho das sirenes enquanto ele corria para o hospital. A cena era caótica, cercada por médicos que falavam em códigos que ele mal conseguia compreender. Sua filha estava lá, quase tão longe e tão vulnerável, e a pergunta que o atormentava era: vale a pena ser bem-sucedido se estou perdendo a única coisa que realmente importa? Nesse maremoto de sentimentos, um cavalo negro, símbolo da herança da família, apareceu na fazenda. O animal era uma lembrança do avô de Ana, que sempre dizia que a natureza poderia trazer paz ao coração. Igor, perdido em sua angústia, sentiu que aquele cavalo representava uma esperança inaudita. A imagem dele galopando livremente lhe trouxe uma luz em meio ao desespero, e, por um segundo, ele se permitiu acreditar que, assim como o cavalo, sua filha poderia encontrar forças para superar essa adversidade. Mas a realidade pesava. O contrato estava prestes a ser assinado. O que ele realmente desejava? Um futuro repleto de riquezas ou o sorriso de sua menina? Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance. Sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora, vamos continuar. Com o coração na mão, Igor sabia que não podia mais ignorar a verdade que escondia dentro de si. Enquanto o tempo se esvaía na sala de espera, ele se lembrou das risadas de Ana, do jeito que seus olhos brilhavam quando brincavam juntos e das promessas que ele havia feito a ela. O cavalo negro simbolizava a conexão com o verdadeiro valor da vida, um legado de amor que não podia ser trocado por riqueza. O que Igor escolheria? O futuro grandioso ou a reconexão com o que realmente importava? O eco de suas decisões pesava mais que o silêncio da sala, e a tensão no ar parecia gritar por uma resposta. Ele não sabia como, mas aquela ferida poderia, de alguma forma, conduzi-lo ao caminho de redescoberta. O tempo passava, cada segundo como uma eternidade. Sentado na sala de espera do hospital, Igor fixava o olhar nas cartas que ainda tinha em mãos. Contratos que poderiam mudar sua vida, mas que pareciam pesados demais para serem segurados. Ele respirava fundo, tentando centrar seus pensamentos, mas cada nova sirene que passava pela porta o fazia sentir uma angustiante inquietação. A imagem de Ana, com seu sorriso inocente, cheia de vida, contrastava com a fragilidade daquela situação. Foi então que sua mãe, Ana Lúcia, apareceu. Seu semblante era o de quem já havia vivido diversos pesadelos. Igor levantou-se ao vê-la, o coração apertado, e logo se viu envolto em um abraço que emanava amor e preocupação. "Igor, o que aconteceu com minha neta?" perguntou ela, a voz embargada pelo temor.
Ele não sabia se conseguia responder. Houve um acidente na fazenda, uma cobra. As palavras saíram com dificuldade, como se um peso invisível viesse desejando sufocá-lo. A verdade o machucava. Ana Lúcia era uma avó dedicada e a possibilidade de perder a neta iria destruí-la. Ela vai ficar bem, meu filho. Você precisa ter fé, disse ela, colocando a mão sobre seu braço de maneira reconfortante. Essa esperança era tudo o que Igor mais queria, mas a incerteza lhe consumia. Então, decidiu olhar novamente os papéis em sua mão. Estariam eles à altura da dívida emocional que agora sentia? Um médico surgiu do corredor. O coração de Igor parou. A expressão do profissional era neutra, mas as palavras que vieram a seguir detonaram um tsunami de emoções. Estamos fazendo o possível. O veneno está sendo tratado, mas precisamos monitorar a situação. A vida da menina depende de cuidados intensivos nas próximas horas. Cada palavra jogava um balde de gelo em suas esperanças. A sala encheu-se de um silêncio denso. Seu mundo agora se resumia a uma frase: você está perdendo tempo. Perceber que seu trabalho, suas conquistas, não eram nada sem a presença de Ana, fez Igor sentir que estava construindo castelos na areia. Ele olhou ao redor e viu outros pais, outras mães na mesma situação. Olhares de desespero, receios e esperanças. Todos ali na luta pela vida, pela felicidade. Igor, eu sei que você se importa muito com o dinheiro e com o que pensa ser sucesso, mas às vezes a vida nos dá um puxão de orelha para que possamos ver o que realmente importa. A voz da mãe penetrava seu coração. O que mais significava naquela jornada tão solitária? O que aconteceria se ele deixasse tudo de lado só por um momento para ser o pai que Ana merece? Foi então que uma ideia iluminou sua mente como um fogo fato. E se ele saísse daquele hospital, deixasse o escritório, os contratos e tudo que o aprisionava? E se ele tomasse as rédeas da própria vida, buscando reconectar-se com Ana e com eles mesmos? O cavalo negro em sua cabeça galopava livremente, como um símbolo de renascimento. Com um novo propósito ardendo dentro dele, Igor se virou para a enfermeira que passava com uma pequena bandeja. "Onde posso fazer algo por minha filha agora?" perguntou, com uma determinação que não sentia há anos. Mas enquanto a enfermeira tentava orientá-lo, um telefonema começou a tocar em seu celular. Era seu sócio, que parecia estar no meio de uma crise na empresa. O peso da escolha o atacava novamente, e Igor teve que decidir. Ele iria continuar nesse dilema ou a vida de Ana e o amor da família predominariam de vez? "Desculpe, preciso desligar", ele respondeu antes que pudesse ouvir qualquer coisa mais. Que o futuro traga as respostas que precisa, mas agora ele tinha uma filha para salvar. E sob o céu de São Paulo, a apenas algumas horas de uma decisão e uma nova realidade, Igor olhou pela janela, decidido a mudar sua história. Qual seria o próximo passo que tomaria para salvar sua filha e reconstruir sua vida? Igor respirou fundo e sentiu como se o ar ao seu redor estivesse carregado de eletricidade. O hospital, com seus corredores brancos e frios, parecia um labirinto onde ele havia se perdido. Ana, sua pequena Ana, estava lutando por sua vida, e ele precisava fazer algo. O pensamento o consumia a cada instante, balançando como uma onda contrária em sua mente. O telefone ainda pulsava em seu bolso, mas ele decidiu ignorá-lo. Cada vez que olhava para o aparelho, a lembrança da crise na empresa se tornava mais distante. Ele se sentia como um lutador que havia sido chamado para o ringue, mas a única luta que importava agora era a de Ana. "Precisamos ir até o pronto-socorro", disse a enfermeira com gentileza, quebrando seus pensamentos. "Ela está no 2º andar, venha." O coração dele disparou. Ali estava a chance de se conectar, de fazer algo pela filha. Ele a seguiu sem hesitar, sentindo o aroma do desinfetante misturado com um leve toque de café que vinha da cantina. Enquanto subiam, Igor pensou em quantas vezes tinha colocado o trabalho à frente da família.
Ele queria gritar, dizer que tudo isso era insensato, que agora entendia que a verdadeira riqueza estava ali, nas pequenas coisas que ele havia deixado passar. O simples ato de abraçar sua filha, 2 minutos de risadas em um parque ou até mesmo um jantar em família tinham um valor incalculável. Agora não restava mais tempo para arrependimentos. Ao chegar ao andar desejado, a enfermeira pediu que ele aguardasse. É só um momento, por favor. Ele assentiu, embora a ansiedade o fizesse querer entrar correndo na sala. Um corredor movimentado cercava a pequena área de espera, onde colegas de trabalho, amigos e até estranhos estavam reunidos, com expressões que refletiam angústia e esperança. Igor! A voz de sua mãe ecoou por entre a multidão. Ela estava sentada em uma cadeira, com as mãos entrelaçadas, olhando ansiosamente para a porta do pronto-socorro. Ao ver o filho, seu semblante se iluminou com uma mistura de alívio e preocupação. Como ela está? Você conseguiu falar com o médico? Não ainda, mas estou aqui agora. Precisamos acreditar, Igor respondeu, embora o nó na garganta quase o impedisse de falar. O tempo na sala parecia parado, como se tudo à sua volta estivesse envolto em um véu de incertezas. De repente, a porta se abriu e um médico apareceu, tirando Igor de seus pensamentos. Era como se seu mundo estivesse em movimento rápido, enquanto tudo ao seu redor desacelerasse. Você é o pai da Ana? Perguntou o médico, com um ar sério. Igor assentiu, seus olhos fixos na figura do médico. Naquele momento, a realidade parecia se desintegrar e a única coisa que importava era aquela conversa. O médico fez uma pausa e as palavras seguintes soaram como um eco distante na mente de Igor. Ela precisa de um tratamento especial e precisamos de autorização. O silêncio o envolveu, o coração batendo forte em seu peito. O que ele faria? Não havia escolha, ele tinha que agir. Sim, claro, o que for preciso, ele quase gritou, a determinação alavancada pela necessidade de salvar a vida da filha. A conversa prosseguiu, mas Igor já não estava ouvindo. A ideia de assinar contratos, de lutar por dinheiro, parecia tão secundária diante daquele momento. Tudo o que restava era a urgência de se tornar o pai que sua filha precisava. Com cada assinatura, ele estava não apenas permitindo um tratamento, mas tomando posse de sua maior responsabilidade. Ao finalizar, o médico fez um gesto. Vamos fazer o que for possível. Você pode vê-la agora. Esses foram os melhores e piores momentos de sua vida, carregados de expectativa e medo. Ele respirou fundo e seguiu o médico pelo corredor, com o peito ardendo com o desejo de ver Ana viva. Quando entrou no quarto, o mundo ao redor parecia desmoronar. A cama de Ana estava cercada por aparelhos. Ela estava ali, pequena e frágil, mas ainda assim um raio da mais pura luz em meio à escuridão que assombrava Igor. Mas uma voz familiar quebrou seu silêncio. Papá! O sorriso deslumbrante dela iluminou o quarto e fez tudo ao redor desaparecer. Você veio! A conexão foi instantânea. Era um milagre que eles tanto precisavam. O caminho será árduo, mas estamos juntos, ele prometeu a si mesmo e a ela. O que mais poderia fazer além de amar e cuidar? Enquanto Igor a segurava na mão, uma onda de alegria e alívio passou por ele. Porém, em meio ao turbilhão de emoções, ele não imaginava que algo ainda mais desafiador estava prestes a ocorrer. Igor olhou nos olhos de Ana, e o tempo parecia parar. A fraqueza dela contrabalançava a luz daquele sorriso inocente. Ele a segurou mais firme, como se pudesse transmitir toda a força que lhe faltava. Os aparelhos ao redor emitindo sons constantes era a nova trilha sonora da vida deles, uma melodia que, ao mesmo tempo, trazia esperança e apreensão. Papai, eu estou com frio, disse Ana, os lábios quase pálidos. Ele rapidamente pegou o cobertor e envolveu a filha. O calor que ela precisava era mais do que físico, era um abrigo emocional. Está melhor assim? Perguntou, em um tom cheio de ternura. Sim, posso ter uma história? Ela piscou, seu jeito travesso fazendo Igor sorrir, mesmo em meio ao caos. Ele se lembrou dos contos que sempre contava antes de dormir.
Histórias de princesas e dragões, de aventuras incríveis. Era isso que ele poderia fazer agora, criar um mundo em que Ana estivesse segura. Então, começou. Era uma vez, em um reino não muito distante, havia uma princesa corajosa chamada Ana. Enquanto contava a história, ele viu os olhos dela brilharem, e ao mesmo tempo a ternura de sua voz se misturava a um medo crescente. A cada palavra que saía de sua boca, Igor sentia que reafirmava o amor incondicional que tinha por aquela menina. De repente, o barulho do monitor se tornou mais intenso, tirando-o do conto. A porta do quarto se abriu abruptamente e uma enfermeira entrou correndo. Precisamos monitorar os sinais vitais dela com mais atenção. O médico já está a caminho. Igor sentiu seu coração disparar. O que estava acontecendo? Ele se levantou, incapaz de ficar parado, o medo invadindo seu corpo. A enfermeira olhou para ele com uma expressão decidida. Voltaremos em 1 minuto, só precisamos ajustar alguns aparelhos. E se algo acontecer? A preocupação tomou conta da voz de Igor. Apenas confie, estamos cuidando dela. As palavras foram um consolo, mas a incerteza despedaçou sua calma. A porta se fechou e ele ficou sozinho, apenas ele e Ana. O silêncio era opressor, a sensação de solidão desesperadora. O lado racional dele tentava manter a esperança, mas a ansiedade era um peso difícil de carregar. O pensamento sobre a empresa, a crise, os problemas financeiros não desapareciam. Era a primeira vez que ele via verdadeiramente a profundidade dos laços familiares e o que realmente importava na vida. Ana precisava dele. Ele se deu conta de que, apesar do dinheiro e do status, nada valia mais do que a vida da filha. Quando a porta se abriu novamente, Igor quase pulou. O médico entrou e seu semblante não era um bom sinal. Precisamos conversar, ele disse. Algo no tom dele fez a pele de Igor arrepiar. Sobre o quê? Perguntou, sentindo uma onda de preocupação. O médico hesitou por um momento, como se tentasse escolher as palavras certas. Igor se preparou para o pior, o coração batendo descontroladamente. Cada batida soava como uma advertência. Você precisa estar pronto. A condição dela é... E o tratamento que estamos aplicando não está surtindo o efeito desejado. Precisamos de um novo plano, e vou precisar da sua ajuda para isso. O que você precisa que eu faça? Igor mal conseguia respirar. Haja como se a vida de Ana dependesse disso. E na verdade depende. Precisamos de um recurso que pode salvar sua vida, mas é um custo alto. Igor ficou paralisado. O que mais ele poderia sacrificar? O que era um preço justo pela vida de sua filha? Dúvidas começaram a inundar sua mente, mas havia uma única certeza enquanto olhava para Ana. Ele faria qualquer coisa. A interrogação pairou no ar. Que passos ele daria agora? A primeira decisão de coração ou a última que poderia gerar um abismo insustentável entre eles? Igor sentiu seu mundo desmoronar em questão de segundos. O olhar do médico era grave, quase pesado, e cada uma de suas palavras reverberava em sua mente, como um eco interminável. O que ele faria agora? Vender a empresa? Gastar suas economias? Se envolver em um negócio arriscado? A vida de Ana estava em jogo e a pressão se tornava insuportável. Com a voz trêmula, ele perguntou: que recurso é esse? O médico respirou fundo, como se estivesse preparando um mergulho no desconhecido. Há um tratamento experimental em outro estado. Ele tem potencial, mas o custo é elevado. Precisamos agir rápido. Igor sentiu um frio na barriga. Sua mente girava, contrastando com a imagem de sua filha. Naquele momento, Ana não era apenas uma menina em uma cama de hospital. Ela era sua razão de viver, sua fonte de coragem. O que um pai não faria por sua filha? Qual é o valor? Perguntou angustiado. O médico hesitou. Em torno de R$300 mil. É um investimento alto, mas precisamos tentar esse tratamento. As palavras o cortaram como uma faca. Ele olhou para Ana, tão frágil, cercada por tubos e aparelhos que pareciam mais uma prisão do que um espaço de cura. Ele não tinha essa quantia.
A empresa estava enfrentando sérios problemas financeiros. A ideia de entrar em um novo ciclo de dívidas o torturava, mas a alternativa era ainda mais insuportável. "Eu encontro um jeito", exclamou, sem pensar duas vezes. Seus olhos fixaram-se nos do médico, um impulso irracional e determinado. "Eu vou conseguir." O médico assentiu, mas Igor percebeu o olhar cético que carregava. Eram essas as circunstâncias de um padre que precisava ajudar alguém a se salvar, mas ele sabia que não podia deixar a esperança morrer. Assim que o médico saiu, Igor pegou o celular e começou a navegar por contatos, desesperado. Uma mensagem aqui, uma ligação ali. Ele não tinha escolha, precisava de um milagre. O relógio parecia estar em contagem regressiva, e cada tic-tac o aprofundava em um abismo de desespero. 2, 3 contatos se recusaram. Insistiram em que não era viável, que a situação dele era complexa e arriscada. A frustração o dominou, mas Igor se recusava a desistir. Ele se lembrou de pessoas que um dia estiveram ao seu lado em momentos difíceis. Se a vida de Ana dependia disso, ele precisava engajar todos os recursos que tinha, por mais pequenos que fossem. No meio da busca frenética, uma mensagem chamou sua atenção. Era de um velho amigo. "Pedro. Ei, Igor, faz tempo que não nos falamos. Como você está?" Ele hesitou, mas decidiu que não poderia se importar com o que pensariam. "Pedro, preciso da sua ajuda. É sobre Ana." A mensagem foi longa e cheia de desespero. Enviou tudo o que sabia. Alguns minutos depois, o telefone tocou. Era Pedro. Ele parecia preocupado, a voz embargada. "O que eu posso fazer?" "Eu preciso de dinheiro, rápido." Silêncio do outro lado, e Igor logo percebeu que o coração de Pedro estava pesado, assim como o seu. Mas haviam laços que não se quebram, independente do tempo ou das adversidades. "Igor, eu vou ajudar. Vamos fazer isso juntos. Você e Ana precisam disso." Aquela afirmação trouxe um alívio momentâneo, mas ainda haveria um longo caminho pela frente, repleto de desafios e decisões que poderiam mudar tudo. Enquanto a noite se aprofundava, Igor respirou fundo e olhou para Ana. Aquela chama de esperança queimava em seu peito, mas a dúvida persistia. Agora, além de sua vontade inabalável, ele precisava de coragem para o que estava por vir. Qual seria o próximo passo? E a aproximação de mais desafios ainda mais desgastantes. A jornada estava apenas começando. O dia amanheceu cinzento e a luz filtrava-se pelas cortinas do hospital de forma tímida, como se tivesse receio do que se passava dentro daquele quarto. Igor sentou-se na cadeira ao lado de Ana, segurando sua mão delicada com a firmeza de quem não pretende soltar. O fato de ela estar ali, tão vulnerável, fazia seu coração pulsar como se estivesse lutando contra uma tempestade. Ele sabia que cada minuto contava. O tratamento experimental não esperaria eternamente por sua decisão. Apenas um dia havia se passado desde que falou com Pedro, mas a sensação de urgência e desespero o consumia. "O que vou fazer?" pensou, sentindo o peso de sua responsabilidade como pai. Na cabeça, os números dançavam, desafiando sua capacidade de raciocínio. Todo o esforço que ele havia dedicado à sua empresa parecia pequeno diante daquela realidade. Em uma fração de segundo, um desvio de pensamento surgia. E se eu não conseguir? A resposta era dolorosa. Ana, sua menininha, poderia não ter uma chance. Ele tentava se concentrar na respiração de Ana, no ritmo calmo que invadia o ambiente, como se tentasse passar força para ela. Olhando a filha, sua mente era um turbilhão. Amava-a em cada traço, cada sorriso que aquele rosto pequenino já havia oferecido. Era um amor intenso, um amor que o impulsionava a se tornar alguém diferente, a enfrentar o impossível. Naquele momento de apreensão, seu celular vibrou. Era uma notificação de mensagem e seu coração disparou. Poderia ser Pedro com alguma novidade? Ele abriu a conversa rapidamente. E a expectativa se transformou em frustração ao perceber que era apenas um lembrete de um aplicativo de mensagens sem importância. Com um suspiro pesado, Igor resolveu sair do quarto para buscar um pouco de ar fresco.
Ao cruzar a porta, se deparou com uma enfermeira que vinha em sua direção. Ela tinha um olhar compreensivo, como se pudesse ler a agonia em seu coração. Igor, você ainda está com dificuldades financeiras? Perguntou ela, o tom suave quebrando um pouco a tensão. Sim, estou tentando encontrar ajuda, respondeu, sem saber se devia abrir seu coração. Ela hesitou. Às vezes, opções não convencionais aparecem nas situações mais difíceis. Você já considerou crowdfunding? Muitas pessoas dispostas a ajudar uma criança podem transformar a situação. As palavras dela deram a Igor uma ideia. Ele havia visto em algum lugar pessoas se mobilizando para causas que pareciam impossíveis. Como poderia ele não ter pensado nisso antes? E isso poderia ser o que ele precisava. Uma campanha poderia não apenas ajudar a arrecadar o dinheiro, mas seria uma oportunidade de mostrar à comunidade o que estava em jogo. Com um sorriso nervoso, ele agradeceu à enfermeira e voltou para o quarto, repleto de novas esperanças. Mergulhou na criação da campanha e, em pouco tempo, começou a compartilhar nas redes sociais. Todo o contato que tinha, toda a amizade, cada conhecido, se tornou parte de um esforço coletivo. As horas se arrastaram, mas a resposta foi avassaladora. Compartilhamentos dispararam, mensagens de apoio inundaram sua caixa de entrada. O amor que ele esperava para sua filha encontrou ali uma ressonância. Cada pequeno ato de solidariedade alimentava a esperança em seu coração. E ele sentiu que talvez, só talvez, houvesse uma luz no fim daquele túnel escuro. Outro celular vibrou. Era Pedro, com uma atualização sobre a ajuda financeira. Igor, consegui reunir parte do que você precisa. Estou aqui para ajudar. A emoção o dominou novamente, mas havia uma sensação de que algo mais estava a caminho. A luta de um pai agora envolvia não apenas a busca por dinheiro, mas a mobilização de uma comunidade inteira em torno de um propósito maior. Enquanto ele escrevia uma nova atualização, uma ideia ainda mais audaciosa tomou conta de sua mente. Era hora de envolver não apenas amigos, mas também desconhecidos que pudessem se sensibilizar com a história de Ana. Ele precisava de mais, precisava tocar as fibras do coração de cada pessoa disposta a ler. Quando Igor caiu em si, percebeu que a batalha apenas começava e que ele precisava lutar não só por Ana, mas por todos que enfrentam batalhas invisíveis. Sentindo a adrenalina correr em suas veias, soube que as palavras certas poderiam ser a diferença entre a vida e a morte. E no fundo de seu ser, ele se perguntou: e se isso for o que vai conectar a história de Ana a algo maior? Igor não conseguia dormir. As horas passavam lentamente e a ansiedade o dominava. Cada compartilhamento online, cada mensagem de apoio parecia agravar a expectativa. O celular na mesa ao lado vibrava incessantemente, como se quisesse lembrá-lo que a luta estava apenas começando. Naquela manhã, ele se sentiu tomado por uma onda de inspiração. Decidiu que tinha que fazer mais, que a sua voz não poderia se calar. Com um copo de água à sua frente, começou a escrever um texto que concentraria o amor por Ana, a sua dor e a esperança de todos que torciam por elas. Oi, meu nome é Igor, e a história que vou contar é sobre a minha filha, Ana. Ela é uma criança incrível, cheia de vida e sonhos. Seu coração batia forte enquanto descrevia cada momento que tiveram juntos, cada risada que iluminava os dias sombrios. Nos detalhes, ele incluiu as pequenas conquistas, como o primeiro passo, a primeira palavra e até as tardes em que a ajudava a fazer brinquedos de papelão. Ele falava não apenas da luta pela vida, mas do amor incondicional de pai. A cada palavra digitada, mais pessoas começaram a interagir na postagem. O que começou como um desespero virou um grito de esperança. O impacto foi imediato. Alguma coisa na forma como ele se expôs tocou o coração de muitos. Comentários começaram a pipocar, repletos de empatia. Força, Igor, estamos com você e Ana. Ou, vou ajudar com o que puder. Ele sentiu aquela conexão se ampliando.
A dor, agora compartilhada por muitos, virava um verdadeiro abraço coletivo. Igor olhou para os números crescendo na página de arrecadação. Água e ar, tudo parecia se misturar em um só. Não era só dinheiro que ele precisava, era a mobilização de pessoas, era um movimento. As redes sociais transformaram-se em uma rede de amor e fé. Mas na imensidão daquela nova esperança, uma sombra de medo ainda o perseguia. E se a campanha não atingisse a meta? E se isso não fosse o suficiente? Seria ele capaz de lidar com a possibilidade de falhar novamente? Com a cabeça cheia dessas perguntas, ele decidiu fazer uma live. Queria ver os rostos das pessoas que estavam ali por Ana, que se importavam. No caminho até a sala de espera do hospital, sentia o peso da sua escolha, como uma balança desbalanceada entre esperança e incerteza. Assim que começou a transmissão ao vivo, o nervosismo tomou conta dele. Oi, pessoal, hoje estou aqui porque preciso da ajuda de vocês para salvar a vida da minha filha. A voz estava trêmula, mas a sinceridade transparecia. As reações foram instantâneas. O chat da live começou a inundar com histórias de outros pais, de superações, de exemplos de fé e amor. A energia que pulsava naquela sala parecia imensurável. Ele se sentia parte de algo grandioso e, de repente, o peso de seu fardo tornava-se mais leve. Entre risadas e lágrimas, ele percebeu que não estava sozinho. Essa luta, agora, era a de todos. Enquanto ele falava, uma doação considerável apareceu na tela e sua respiração parou por um momento. Havia pessoas generosas, dispostas a estender a mão pelo bem-estar de Ana. Igor sorriu. A cada mensagem de apoio, sentia a esperança enfim renascendo dentro dele. Ao final da transmissão, mais do que a arrecadação, ele havia conseguido um apoio emocional que aquecia seu peito. E no fundo do coração, sabia que aquela batalha não era só dele, mas de toda a comunidade que agora se unia para um mesmo propósito. Mas mal sabia ele que uma nova reviravolta estava prestes a acontecer. Um desconhecido havia entrado em contato com ele, garantindo que tinha mais informações sobre o tratamento que Ana precisava. As palavras deixaram Igor em estado de alerta. O que essa pessoa sabia que poderia mudar tudo? Enquanto a esperança se acendia mais uma vez, uma nova pergunta ecoava em sua mente. Essa ajuda era o que ele precisava para salvar Ana, ou um novo capítulo de desafio se aproximava? Igor não conseguia conter a inquietação. Aquelas palavras atravessaram sua mente como um raio. O que aquele desconhecido sabia? Ele olhou para o celular. A tela brilhava com uma nova notificação. Era uma mensagem direta de um perfil anônimo. O coração de Igor disparou. Leia, é importante, dizia o texto. A princípio hesitou. O que mais poderia surgir daquela situação já tão pesada? Mas a esperança titilava como uma fagulha. Com um toque nervoso, abriu a mensagem. Oi, Igor. Meu nome é Felipe e eu trabalho em um hospital especializado. Tenho informações sobre um tratamento que pode ser a última chance para a Ana. O problema é que precisamos agitar tudo muito rápido no hospital. Você está disposto a conversar? Os dedos dele tremeram ao digitar a resposta. O que eu preciso fazer? A espera pela resposta parecia eterna, mas a determinação tomou conta de seu coração. Ele sabia que se houvesse uma oportunidade, tinha que abraçá-la. Felipe respondeu rapidamente. Vamos nos encontrar logo. Podemos usar as redes sociais para conseguir apoio e providenciar o que for necessário. Estou aqui torcendo por vocês. Igor sentia uma mistura de ansiedade e uma inesperada dose de esperança. Ele rapidamente organizou sua vida para o encontro, tentando não pensar nas 1000 possibilidades de tudo dar errado. Ali, ele estava lutando contra um invisível e implacável inimigo, a doença, mas também contra a incerteza que lhe roía por dentro. No dia marcado, ele chegou ao café onde se encontraria com Felipe. O aroma forte do café recém-preparado o envolveu, trazendo um breve alívio. Igor observou as pessoas ao seu redor, alheias às suas batalhas internas.
Cada sorriso, cada conversa, parecia um eco distante da sua dor. Quando Felipe chegou, foi como se a atmosfera mudasse. Ele se apresentou com entusiasmo, os olhos brilhando de empatia. Igor sentiu um pouco do peso em seu peito aliviar quando Felipe começou a falar sobre o tratamento. Tive acesso a uma verba especial, algo que pode viabilizar o tratamento para Ana. O hospital está caminhando para essa mudança, mas precisamos de vozes, de pessoas dispostas a se unir e assim bancar a emergência que ela precisa. As palavras de Felipe eram como música. Igor absorvia cada informação, sentindo que a vida de Ana poderia mudar em um instante. O jovem mostrou as possibilidades. Uma arrecadação com um evento, uma força-tarefa nas redes sociais e a comunidade unida. A empolgação cresceu dentro de Igor. Poderia finalmente se agarrar de novo à esperança. Após o encontro, ele se sentiu renovado, como se finalmente estivesse no caminho certo. De volta para casa, ele começou a escrever sobre a reunião, compartilhando sua emoção às novas ideias. A resposta das pessoas foi quase instantânea. Você vai conseguir, Igor, estamos juntos. Mas havia um detalhe que ele não podia ignorar. O tempo não estava a seu favor e a urgência do tratamento pesava como uma sombra. A noite caía e ele sentia um frio na barriga. Quando estava prestes a desligar o celular, mais uma notificação apareceu. Igor, precisamos conversar sobre uma questão delicada. Você pode me ligar? Não era Felipe, era outro número desconhecido. Um novo frio percorreu sua espinha. Quem seria? Mais uma porta se abrindo ou um novo desafio surgindo? O que aquela pessoa queria? A promessa de cura parecia se misturar com o medo de novas complicações. A hora da verdade se aproximava. Igor hesitou diante da tela do celular, o coração acelerado. O que poderia ser tão delicado a ponto de merecer uma ligação urgente? Ele respirou fundo e, com um toque firme, discou o número. As chamadas sempre traziam um misto de expectativa e apreensão, e aquela não era diferente. Alô? A voz do outro lado era baixa, mas cheia de urgência. Igor, sou a Bárbara, eu trabalho com o Felipe, precisamos falar sobre a Ana, é muito importante. O tom dela fez o coração de Igor disparar novamente. Havia uma gravidade nas palavras que o deixou tenso. Sim, claro, o que aconteceu? Bárbara suspirou antes de continuar. Eu recebi informações de que o tratamento que o Felipe mencionou não é tão simples quanto parece. Existe um risco envolvido que não podemos ignorar. Risco? Que tipo de risco? A anestesia, por exemplo, e o estado geral dela. Precisamos de um especialista a mais do que o Felipe pensou, e também tem o fator financeiro. O que estamos planejando pode não ser suficiente. Aquelas palavras pesaram como chumbo. A ideia de que a esperança tão repentinamente iluminada poderia se apagar novamente fez Igor querer socar a mesa. Mas já não temos apoio financeiro suficiente? Como vamos conseguir isso agora? Vai ser difícil, mas não impossível. Nós temos que correr contra o tempo. A firmeza na voz de Bárbara pegou Igor desprevenido. Estamos mobilizando pessoas, mas precisamos de alguém que possa galvanizar a comunidade. Você pode fazer isso. Igor sentiu o calor da responsabilidade se espalhar pelo corpo. Essa era a sua chance de realmente fazer a diferença, de lutar pela vida de Ana. Sim, eu posso. O que preciso fazer? Faça um vídeo, publique, compartilhe a situação dela e busque apoio. Vamos precisar de doações sim, mas também de vozes unidas. Muita gente quer ajudar, mas precisa saber como. Enquanto ela falava, uma ideia se formava na mente de Igor, como uma luz acesa no escuro. Eu posso fazer uma live, mobilizar todo mundo ao vivo, mostrar a Ana, contar a história dela, usar as redes. Isso, perfeito! Precisamos fazer isso quanto antes. Se você conseguir atrair mais pessoas, podemos conseguir um impacto maior. Lembre-se de que cada segundo conta. Igor desligou a chamada e, ao mesmo tempo, sentiu o frio do desespero se transformar em calor. Ele sabia que precisava agir, e rápido. Correu até o computador, ligou a câmera e respirou fundo. Enquanto ajustava os últimos detalhes, recordou os sorrisos de Ana, seus sonhos.
Aquela jovem cheia de esperança merecia lutar pela vida. Era hora de fazer o que fosse necessário. Ele começou a falar e a intensidade de suas palavras o surpreendeu. Oi, pessoal, venho aqui em busca da ajuda de vocês. Minha amiga Ana está enfrentando uma batalha dura e precisamos unir forças. Conforme as visualizações aumentavam, o coração de Igor batia forte. A cada interação e cada demonstração de apoio, sua esperança crescia. Mas a urgência da situação ainda o perseguia. O celular apitou novamente. Uma mensagem iluminou a tela. Igor, tenho algo urgente a lhe contar. Podemos nos encontrar pessoalmente? Era Felipe, a voz que poderia mudar tudo novamente. O que ele teria a dizer agora? A história de Ana estava prestes a dar uma nova guinada, mas em qual direção? A hora da verdade ainda não tinha chegado. Igor olhava para o celular, dividido entre a ansiedade e a esperança que pulsavam como um tambor em seu peito. O que Felipe teria a dizer? Uma parte dele temia que, julgar pela intensidade de todos os últimos acontecimentos, qualquer nova notícia pudesse ser um novo abismo de dificuldades. Mas, ao mesmo tempo, uma chama de esperança avermelhada dançava dentro dele. Um novo desenvolvimento, quem sabe, poderia ser a resposta para o que todos esperavam. Vamos nos encontrar, ele digitou rapidamente, as palavras saindo de seus dedos com determinação. Minutos depois, Igor estava a caminho do café onde se encontrariam. O sol brilhava timidamente, refletindo uma luz que parecia fazer o mundo parecê-lo mais brilhante do habitual. No fundo de sua mente, ele fez uma promessa silenciosa. Não importava o que acontecesse, ele lutaria. Era isso que um pai deveria fazer, não é mesmo? Felipe o esperava, seu semblante carregado de energia intensa, como se ele próprio estivesse lutando uma batalha. Igor, precisamos ser rápidos, as doações aumentaram, mas ainda estamos longe da nossa meta. Entendi. O que você precisa que eu faça? Perguntou Igor, o coração acelerado como um motor pronto para disparar. Felipe detalhou um plano. Com as novas informações sobre o tratamento, eles precisariam rapidamente organizar um evento de arrecadação. As pessoas se mobilizam melhor quando tem algo palpável, algo a que possam se vincular emocionalmente, explicou. E você, mais do que ninguém, pode falar diretamente a elas. As palavras de Felipe ecoaram na mente de Igor. Ele se lembrou das palavras da enfermeira, da força da comunidade e como as redes sociais haviam funcionado a seu favor. Aquilo era algo real, uma oportunidade de fazer a diferença. Ao voltar para o hospital assim que terminou a reunião com Felipe, Igor sentiu a determinação ardendo como nunca antes. Ele sabia que aquele era um momento de abrir seu coração e se conectar com as pessoas, de mostrar a realidade que sua família enfrentava. Enquanto desembarcava, subia também o ânimo dentro dele, ao reconhecer que não estava mais sozinho. Estava na hora de agir. Igor se sentou ao lado de Ana e a segurou delicadamente pela mão. "Oi, meu amor, papai tá aqui", sussurrou, tentando transmitir força. Ana olhou nos olhos dele, ainda cansada, mas sempre com um brilho especial. "Papá, você vai me contar mais histórias?" ela perguntou, a voz pequena. "Claro, a primeira história é sobre como estamos juntos, lutando", Igor começou, e enquanto falava, ele teve uma ideia. "Ana, eu quero que você me ajude algo. Vamos pedir para todo mundo se unir para te ajudar. Você pode ser a luz para tantas outras crianças também." A expressão de Ana mudou um pouco, como se ela finalmente começasse a entender o quão importante seu papel seria. Igor começou a gravar um vídeo, enquanto Ana aparecia ao seu lado e falava direto para a câmera, explicando a situação, seu sorriso inocente se contrastando com a fragilidade da situação. Ele não sabia a força emocional daquelas palavras até ouvir como o apoio cresceu em minutos nas redes sociais. As doações começaram a fluir, recados emocionados inundaram a caixa de mensagens. "Estamos torcendo por você, Ana", dizia um comentário. E com cada novo apoio, Igor sentia seu coração bater mais forte. Mas ainda havia uma pressão imensa, a meta do tratamento. Eles estavam quase lá, mas ainda não podiam parar. E foi nesse turbilhão de emoções que, uma noite, o celular de Igor tocou novamente com uma notificação.
Era Felipe, e as palavras dele foram como um sopro de esperança. Igor, conseguimos um contato que pode ajudar com os custos do tratamento. Vamos nos encontrar amanhã para discutir tudo. Igor não acreditou. Respirou fundo, sentindo que os céus pareciam se abrir. No dia seguinte, ao encontrá-lo, ouviu o que precisava ouvir. Temos uma fundação disposta a investir no tratamento da Ana, mas precisamos de sua história. A história de Ana, a história deles, a história de um pai e uma filha lutando juntos. Ele não hesitou, logo estava nas câmeras, contando aos repórteres a jornada que enfrentaram, as dificuldades e, principalmente, a força do amor. As doações começaram a fluir, recados emocionados inundaram a caixa de mensagens. Estamos torcendo por você, Ana, dizia um comentário, e com cada novo apoio, Igor sentia seu coração bater mais forte. Mas ainda havia uma pressão imensa, a meta do tratamento. Eles estavam quase lá, mas ainda não podiam parar. E foi nesse turbilhão de emoções que, uma noite, o celular de Igor tocou novamente com uma notificação. Era Felipe, e as palavras dele foram como um sopro de esperança. Igor, conseguimos um contato que pode ajudar com os custos do tratamento. Vamos nos encontrar amanhã para discutir tudo. Igor não acreditou. Respirou fundo, sentindo que os céus pareciam se abrir. No dia seguinte, ao encontrá-lo, ouviu o que precisava ouvir. Temos uma fundação disposta a investir no tratamento da Ana, mas precisamos de sua história. A história de Ana, a história deles, a história de um pai e uma filha lutando juntos. Ele não hesitou, logo estava nas câmeras, contando aos repórteres a jornada que enfrentaram, as dificuldades e, principalmente, a força do amor. E não demorou até que as doações superassem muito o que haviam imaginado. Ana logo foi encaminhada para a terapia que poderia mudar sua vida. Nos dias seguintes, ao olhar para a filha, Igor ainda sentia um misto de fé e temor. Mas ao segurar a mão dela enquanto assistia ao tratamento, ele pôde enfim respirar. O cavalo negro da esperança que havia galvanizado seu ser estava eufórico, galopando com vigor pela perspectiva de um futuro onde não se mediria a felicidade em propriedades ou contratos, mas em risadas e momentos simples e significativos ao lado de quem ele amava. Quando o médico entrou para dizer que os primeiros resultados eram promissores e trouxe um sorriso ao rosto de Ana, Igor chorou, lágrimas de alívio escorrendo por seu rosto. Ele tinha aprendido a lição mais importante de todas. A vida não é medida nas riquezas, mas nos laços inquebrantáveis que formamos na jornada. A vitória, mais do que um resultado, era tê-la ali, saudável, com aquele sorriso que era tudo o que ele sempre quis. A luta não tinha sido em vão. Agora, Igor sabia que poderia olhar para o futuro sem medos, ao lado de Ana, seu amor verdadeiro. E assim, as novas aventuras os levariam a mares mais calmos, cientes de que juntos poderiam enfrentar qualquer tempestade. Agora é a sua vez de agir. Inscreva-se imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas e emocionantes. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e ajudar outros a se conectarem com essa mensagem de esperança. Comente suas reações e teorias sobre o final e compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver essa conclusão impactante. Este é o momento de mostrar seu apoio. Não espere nem mais um segundo para compartilhar. Você precisa se inscrever agora.